Pessoal, então hoje eu vou falar para vocês, de como funciona um diodo emissor de luz, um LED. Então nós vamos tentar construir, hipoteticamente, um LED. E eu já falei para vocês lá quando nós conversamos sobre o transistor de efeito de campo. O silício, ele é um péssimo condutor, tá? Ele é quase isolante. Para você transformar o silício em condutor, o que nós fizemos lá na época da construção do transistor de efeito de campo foi dopar o silício. Então nós dopamos o silício com antimônio. O antimônio ele tem um elétron a mais. O que é dopar? Então você pega silício, isso aqui é um pedaço de silício, moe isso aqui, faz um pó, mistura com antimônio e refunde. E aí fica de novo um negócio desse, só tem que agora é um bloco de silício com antimônio e se você medir daqui para cá tem condução. Tá? Esse pedaço de silício ele é puro. Se eu pegar um ohmímetro e medir daqui para cá, ele vai dar uma resistência infinita. Tá? Então eu posso dopar o silício com antimônio e vai ter um elétron a mais. Esse silício agora ele conduz. Se eu for lá com o meu ohmímetro, eu vou ver que ele é um bom condutor. Tá? Se eu pensar em termos de níveis de energia, eu posso pensar numa coisa assim, eu tenho a banda de valência, a banda de condução e aqui está cheio de elétrons. Esses elétrons são os elétrons livres que vão contribuir para a condução do material. Tá? Agora vamos pegar um outro silício e vamos dopar ele com outro elemento, com boro. O boro ele tem um elétron a menos. Quando você fizer esse processo de fundição, misturar e fundir de novo para ter o silício dopado com boro, vai ter falta de um elétron. Essa falta de um elétron ela tem um comportamento como se fosse um condutor de uma carga positiva, de um buraco. E se eu pensar em níveis de energia, eu tenho uma coisa assim. Eu tenho a banda de valência, tem a banda de condução e os buracos estão aqui na banda de valência. Ausência de elétrons. Então eu tenho dois condutores. Um condutor tipo N e um condutor tipo P. Agora é o seguinte, vamos juntar esses dois materiais. Tá? Como é que se faz isso? Não é que você pegue dois bloquinhos de silício e encoste um no outro para fazer um transistor, para fazer um LED. Não é isso. Você está evaporando. Tá? Numa máquina própria para fazer isso. Então você está evaporando, por exemplo, o silício dopado com antimônio. Tá evaporando, fez uma camada lá de alguns micros de silício tipo N, e aí você interrompe essa evaporação e começa a evaporar silício dopado com boro. Quando você começa a evaporar o silício tipo P, o que você vai ter? Você vai ter um lugar que está em excessos de elétrons e um lugar que tem falta de elétrons. E aí essas cargas começam a migrar de um lado para o outro. Elas vão migrando, mas essa migração para. Quando essa migração para, você tem uma região aqui que é uma região neutra. Então aqui você tem excesso de elétrons, aqui você tem falta de elétrons e aqui tem uma região que não tem elétrons, é uma região isolante. Se eu medir a resistência daqui para cá, agora dá uma resistência infinita. Isso aí é que se chama de junção PN. E é isso que eu vou utilizar para construir o meu diodo, para construir o meu LED. Então agora vamos pegar de novo a nossa junção. Tá? Então eu tenho isso aqui, aqui tem excesso de elétrons, aqui tem falta de elétrons e aqui tem uma região neutra. Vamos ligar isso numa bateria. Eu vou ligar primeiro uma bateria com essa polaridade. Tá? Então aqui, olha, eu liguei o negativo nesse lado aqui, onde tem falta de elétrons. E o positivo onde tem excesso de elétrons. O que vai acontecer aqui? Tá? O positivo vai atrair esses elétrons. E o negativo aqui vai atrair esses buracos. Essa barreira isolante, ela vai aumentar. O material vai ficar mais isolante ainda. Então não vai passar corrente. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou inverter a minha bateria. O que vai acontecer aqui? O positivo vai repelir essas cargas positivas. E o negativo vai repelir essas cargas negativas e essa minha barreira vai diminuir. E aí esse material agora pode se transformar num condutor. Essa barreira é tão fina que os elétrons agora passam através dela, eles tunelam tanto os elétrons quanto os buracos. E aí eu tenho um dispositivo que conduz corrente em uma única direção. Ele só vai conduzir corrente quando eu estiver ligando nessa polaridade. E isso aí é o que se chama de polarização direta. Tá? Essa outra, onde ele não conduz, se chama de polarização reversa. Tá? Então vamos fazer um circuitinho agora aqui para que a gente entenda isso melhor. Então eu tenho aqui uma junção PN, eu liguei aqui uma lâmpada, tá? E liguei uma pilha. Se a minha pilha estiver ligada com essa polaridade, se o positivo estiver no lugar P
da junção PN, elétrons e buracos vão tunelar e vai passar uma corrente e vai acender a lâmpada. Se eu inverter essa bateria, o que vai aparecer? Vai aparecer agora uma região neutra aqui na barreira, tá? Vai aparecer uma região neutra aqui e não vai passar a corrente. Então isso aí, pessoal, é um dispositivo que conduz corrente em uma única direção, tá? Isso aqui é um diodo semicondutor, tá? Eu já falei para vocês no diodo que funciona por efeito termoiônico. Lá, lembre-se, lá tinha um filamento que aquecia. Aqui não precisa aquecer nada. O consumo de energia é muito, muito pequeno. Então aqui eu tenho um diodo, que é um dispositivo que conduz numa única direção. Tá? Agora vamos continuar a nossa conversa e vamos olhar em termos de energia. Tá? Então aqui eu tenho a minha junção PN, tem um lado que tem excesso de elétrons, outro lado que tem falta, que estão os buracos, tá certo? E quando eu estiver ligando a minha bateria nessa polaridade, vai passar corrente. Agora vamos olhar aqui. Então eu estou injetando elétrons num lugar, estou injetando buracos no outro. É isso que eu estou fazendo quando eu ligo essa bateria. Eu estou injetando elétrons aqui e estou injetando buracos nesse outro lugar. E essa barreira diminui drasticamente, eles começam a tunelar. E quando eles tunelam, eles podem se recombinar, elétron e buraco. Quando eles se recombinam, eles emitem luz. Então o que acontece é isso aqui. O elétron, ele está nesse estado excitado, passa para cá, encontra um buraco e há a emissão de um fóton. Essa emissão, a cor desse fóton, vai depender dessa diferença de energia entre esses dois níveis aqui. E isso aí depende do material com que você constrói a sua junção PN. Então tem determinados materiais que você constrói a sua junção PN que você tem a emissão no vermelho, por exemplo. Você troca de material, vai para o verde. Você troca de material, vai para o azul. Então você consegue agora fazer um LED com essas cores, tá? E pode fazer com várias cores, basta que você troque de material. Mas observe o seguinte, o LED ele emite não em banda muito larga. A banda do LED tem uns 20 nanômetros, ela é relativamente estreita. Ultimamente, né, ficou muito famoso o desenvolvimento dos LEDs azuis, né? Por que os LEDs azuis ficaram interessantes, né? É isso que nós vamos ver agora. Então é o seguinte, se eu fizer uma junção PN, tá, de nitreto de galho, tipo N e tipo P, quando eu passar corrente por essa junção, com uma polaridade correta, eu tenho emissão de luz azul. Então eu vou ter luz azul saindo do meu LED. Tá? Eu tenho um sisteminha aqui que eu montei para vocês e que eu vou mostrar agora com os LEDs azuis acesos. Então aqui eu tenho meus LEDs azuis, tá? E se eu olhar agora, eu posso mostrar para vocês o espectro aqui com a câmera do Brás, tá? Então isso é o espectro azul desse LED. Esse LED azul é igual ao bico de Bunsen. Esse LED azul é bonito, mas não serve para muita coisa. Né? Porque o que você estava pensando também lá na época do Bunsen? O Bunsen, quando ele desenvolveu o queimador, lembrem-se lá, ele chamou o estudante dele e falou o seguinte, não, olha, eu quero, esse queimador tem uma utilidade para me fazer espectroscopia, mas eu quero fazer um sistema de iluminação com o bico de Bunsen. Tá? Agora aqui nós vamos ter que fazer um sistema de iluminação com esse LED azul. E aí o que o aluno do Bunsen fez? Fez aquela camisinha. Nós vamos ter que fazer uma coisa parecida. Então, e o que o pessoal fez? O pessoal colocou em cima desse LED azul uma camada de IAG, é um material cristalino, tá? Dopado com cério. E esse material agora, quando excitado com azul, emite luz branca. Então, se você olhar um LED de luz branca, você vai ver que ele é meio amarelinho aqui. Isso aqui é IAG dopado com cério. E lá embaixo está o LED azul. Vamos dar uma olhada aqui. Então aqui eu tenho um LED branco, que não existe, na verdade, né? É o LED azul que está por trás, tá? E em cima tem uma camada de IAG dopado com cério. E aí nós vamos olhar o espectro. Observem que o LED branco, ele tem uma composição de azul, que é luz azul que está saindo aqui, através do IAG, e tem o resto do espectro, que é uma emissão devido ao IAG dopado com cério, né? E aí agora a gente tem uma luz que é quase uma luz branca. A gente tem uma coisa desse tipo, tá? Então aqui é o LED azul, que passa através do IAG sério, e aqui é a emissão do IAG sério. Quando eu olho isso aqui, como o meu olho não tem uma grade, eu vejo uma luz branca. Se eu colocar uma camada de IAG sério mais espessa
sobre o meu LED, eu tenho isso aqui. Ele começa a bloquear, absorver a luz azul e eu tenho mais luz em torno do verde e do vermelho, tá? Né? Eu posso também mudar essa dopagem. Eu posso colocar, por exemplo, a gente já viu, eu posso colocar európio. Quando eu colocar európio, vocês lembram que o európio tem um pico de emissão forte no vermelho. Então aqui eu vou ter um LED bem amarelo. Esse LED que você usa para iluminar seu quarto, que é uma cor muito relaxante. Então observem, pessoal, que essas coisas, elas foram nascendo, mas elas não nasceram, ninguém desenvolveu isso do zero. Isso aí vem lá do Bunsen, passa pela lâmpada fluorescente, e aí a gente tem um sistema de iluminação agora com LED, que é um sistema moderno. Então é o seguinte, o meu LED, a maioria dos LEDs que se usa em casa, ele tem um espectro desse tipo. Isso aqui é uma emissão do próprio LED azul, e aqui é a emissão do IAG dopado com cério. Vamos dar uma olhada agora nos espectros. Vamos olhar todos os nossos sistemas de iluminação. Então aqui, em amarelo, tá? Eu tenho um espectro da lâmpada incandescente, a lâmpada de filamento, a lâmpada do Thomas Edison. Tá? Ela tem um espectro contínuo, muito próximo do espectro do Sol. A desvantagem dessa lâmpada é que o rendimento dela é só 5%. Tá? 95% é transformado em calor. Tá? Depois, eu tenho uma lâmpada fluorescente, essas lâmpadas fluorescentes compacta. Tá? Então você vê que esse espectro aqui não é um espectro contínuo. Você enxerga branco porque o seu olho não tem uma grade de difração. Né? Mas não estão sendo emitidos todos os comprimentos de onda como o Sol. São alguns comprimentos de onda. Mas o rendimento dessa lâmpada é de 35% a 40%, já é um bom rendimento. Por isso que elas desbancaram completamente a lâmpada de Thomas Edison. Né? E aqui, tá, a gente tem um espectro do LED. Tá? O LED ele já emite em banda larga. E só tem o seguinte, que o rendimento de um bom LED é mais de 85%. Tá? Um LED de boa fabricação é quase 85%, 90% é transformado em luz. Isso é muito pouco calor. Se o sistema não aquece, a durabilidade dele é muito alta. Então um LED muito bom dura 10 anos, por exemplo, com certeza. Tá? Então observem, pessoal, que esses sistemas de iluminação, eles nasceram, sempre se tentou descobrir coisas mais eficientes, mas nós temos que lembrar sempre que a história começou com o Bunsen e com o desenvolvimento do lampião, que nós já gravamos um vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima.